Olá, estamos no Abril Azul, que é o mês que marca a conscientização sobre o autismo. E para tratar desse assunto que é muito especial, muito importante, que demanda conscientização, nos nossos estúdios eu falo com a psicóloga Gleise dos Santos Tavares, que tem experiência em musicalização, arte-terapia, contação de histórias e também nesse acompanhamento, com os autistas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, a gente está nesse mês tão especial que é o mês Abril Azul. Qual a importância? A gente sabe que tem que falar disso o ano inteiro, mas a importância de ter um mês aí dedicado a conversar com a sociedade, a explicar um pouco mais, sobre o autismo e sobre essa inclusão social. Bom, apesar da gente já estar terminando esse mês, e como você realmente disse, é um tema que a gente tem que estar falando o ano inteiro. E apesar de hoje a gente ter as mídias sociais, ter uma forma de conseguir ter mais conhecimento sobre esse assunto, ainda existem muitos mitos, muito capacitismo em relação ao autismo, Principalmente porque se a gente for pegar, por exemplo, séries e filmes que trazem a temática do autismo, eles acabam focando muito no autista que é superdotado, que tem altas habilidades. E o espectro, até por ter esse tema do espectro, ele é muito mais amplo. Ele tem muitas outras questões que a gente precisa estar trazendo à tona, E é um detalhe muito importante porque que a gente costuma muito falar, principalmente quando a gente trabalha em equipe. Cada autista é único. Por mais que a gente tenha o transtorno de espectro autista, quando a gente lida com a criança ou com o adolescente, ele vai ser único. Ele vai ter as suas características únicas. Por isso tem que ter esse olhar mais humanizado, esse olhar mais específico. Apesar de ter as coisas em comuns, sempre vai ter alguma coisa específica de cada um. E conhecimento nunca é demais, Com certeza. Até falando sobre essa questão que você tocou, de que cada autista é único, os pais, eles têm dificuldades em chegar ao diagnóstico, de notar, às vezes, alguns sinais importantes, para fazer o acompanhamento. A gente falava com um neuropediatra e ele dizia da importância desse diagnóstico precoce, de preferência até aos 3 anos. Então, assim, os pais que estão nos assistindo, os familiares, enfim, às vezes amigo também que está ali notando, quais que seriam os caminhos aí, os principais sinais de alerta? Bom, por que os neuropediatras eles recomendam para a gente fazer esse diagnóstico precoce? Dependendo do nível, do grau do autismo, se a gente começar o tratamento antes, ele pode não evoluir. Por exemplo, um autista nível 2, se receber todo o acompanhamento, ele não evolui para um autista nível 3, que se torna um pouco mais agressivo, E existem coisas mais específicas que a gente pode observar, até no bebê, já no bebê de alguns meses, a questão do contato visual com a mãe, quando amamenta, se ele faz, dificuldade na linguagem, dificuldade em falar, a dificuldade de socialização, quer ficar mais no cantinho dele, você chama, ele não responde, Então esses são alguns sinais de alerta que os familiares têm que estar atentos, para já começar a buscar uma ajuda. Realmente, dar o diagnóstico em si é muito complicado. É necessário um grande acompanhamento, neuropediatra, acompanhamento neuropsicólogo, psicólogos e vários outros profissionais. Eu costumo dizer na clínica que o ideal é a gente não focar no diagnóstico em si. Mas se a gente perceber essas características já logo no começo, já procurar acompanhamento, já procurar terapias, para a gente não ter tanta perda no desenvolvimento da criança. E ao longo da terapia, ao longo de todo esse processo, vai aí se confirmando o diagnóstico, Mas ele já está em processo, ele já está em trabalho para não regredir em algumas partes do desenvolvimento dele. Eu imagino que você receba muitos pais perdidos, pais e mães perdidos que chegam ali angustiados, que não estão nessa dúvida, não sabe se é o autismo, se às vezes é um TDAH, ou se é outra coisa, ou se é comportamental. Então, o que você tem para dizer para esses pais que estão aí nesse momento de angústia? Assim, uma coisa muito importante é que o autismo ele não exclui o TDAH.
A criança pode ter o autismo e pode ter o TDAH, como pode ter outros transtornos de neurodesenvolvimento também juntos, né? Sim, realmente existem muitos pais perdidos, porque a gente ainda tem uma ideia muito errada nas terapias de não conversar muito com os pais, né? De não explicar o que está acontecendo e até explicar as nuances do transtorno. Por exemplo, você vai encontrar muitos pais que vão falar assim, até os 3 anos ele falava, ele fazia tudo, e depois ele parou, ele simplesmente parou. E sim, isso acontece. Existe uma característica chamada poda neural, que acontece a partir dos 3 anos. Isso é uma característica que acontece em todas as crianças, que basicamente é assim, a criança tem todo um aprendizado, todo um desenvolvimento até os 3 anos. Chegou aos 3 anos, o cérebro vai entender o que é importante e o que não é importante. E vai fazer a poda, ou seja, vai apagar aquilo que ele entende que não é importante para a criança. Só que nas crianças com TEA, geralmente o cérebro não consegue identificar o que é e o que não é importante. Entendi. Então ele apaga várias funções. Então ela pode aprender a falar, ela pode aprender a ter feito um monte de coisa. Chegou na poda neural, ela vai esquecer tudo e aí a gente começa todo o processo terapêutico de novo para ela relembrar todas as informações que ela já tinha conseguido e acabou perdendo. Então, essas informações muitos pais acabam não tendo e ficam preocupados, ficam achando que a criança está regredindo, que está perdendo algumas funções básicas. E aí fica um distanciamento entre o terapeuta e a família, né, de não passar essas informações, não só do processo da criança, mas do transtorno no geral. Né? A gente está com a ciência aí descobrindo cada vez coisas novas sobre o espectro, sobre as terapias, sobre o desenvolvimento da criança. Então é sempre uma conversa diária com os pais. E claro, também a importância deles estarem fazendo um acompanhamento terapêutico, né? Principalmente as mães, né? Porque elas se sentem muito culpadas. Descobrir que um filho é autista, muitas vezes a gente já consegue comparar com um luto. Porque quando você é mãe, você cria uma expectativa sobre o seu filho, você quer que ele seja perfeito, você quer que ele se desenvolva, que ele faça de tudo. E quando isso não acontece, a mãe sente muito mais o peso do que o pai. Por exemplo, claro que o pai também vai sentir, não vou excluir o sentimento paterno. Mas para a mãe isso é um choque muito maior. Ela vai pensar que ela fez alguma coisa de errado, que ela não cuidou, que a culpa é dela. Né? Então tem aquela coisa do acolhimento. Isso. A mãe... vê que às vezes a recepção social, né, não é adequada, o filho acaba sendo excluído de festinha de aniversário, de outras coisas, e claro, isso dói muito na mãe. Sim. E aí que a gente tem que ter esse olhar, principalmente para a gente da psicologia, a esse familiar. Porque a mãe, ela acaba sendo o suporte da criança também. E se fazer de forte, muitas vezes, não ajuda, como a gente costuma pensar. Porque as crianças, elas percebem, todas as crianças, tanto as atípicas quanto as típicas, elas percebem se alguma coisa está errado, principalmente com a mãe, e isso vai refletir no desenvolvimento dela. E também se tiver um acompanhamento multidisciplinar, mas ele não continuar em casa, também não vai ter, vamos dizer assim, o desenvolvimento adequado. A gente tem que estar passando orientações para continuar o tratamento em casa, o que vai ser feito, né? Hoje a gente tem a terapia ABA, que é uma ciência, que é o principal norte para a gente estar fazendo as terapias em crianças atípicas, né? Não só do espectro autista, mas de várias outras neurodiversidades. E é um trabalho que você faz na clínica, mas é um trabalho de educação com os pais para que seja feito em casa. Por quê? Principalmente as crianças com TEA, elas aprendem por repetição. Então você precisa estar repetindo aquele comando, precisa estar repetindo aquela ação várias e várias vezes. Né? Porque o cérebro do autista é muito diferente do nosso. A capacidade de armazenamento da informação é muito difícil. Então sempre tem que estar repetindo, sempre tem que estar fazendo. E apesar de hoje as crianças ficarem muito tempo nas terapias, em casa elas ficam muito mais tempo. Né? Com certeza. E estudos apontam que entre 60% e 70% das crianças com autismo, eles podem apresentar aí distúrbios de processamento sensoriais. Queria que você explicasse que distúrbios são esses, quais são os mais comuns. Então, para a gente entender os distúrbios sensoriais, a gente precisa entender, em síntese, o cérebro do autista. Né? Você,
que típico, porque eu sou autista. Né? Uma pessoa típica consegue separar as informações quando elas chegam para você. Por exemplo, se você está numa sala cheia de pessoas e está conversando com alguém, você consegue separar aquela informação e se concentrar na pessoa que está falando com você. Uma pessoa atípica, um autista, não. Ele vai perceber as luzes, ele vai perceber o barulho em volta, os cheiros, e todas essas informações sensoriais vão chegar de uma vez só no cérebro dele. Vão confundir. E vão confundir. Ele não consegue separar, né? E aí que a gente vai ter as crises sensoriais. E que muita gente acaba confundindo com birra, mas não é, é uma crise, porque é muita informação no cérebrozinho deles que eles não conseguem separar. E não chega de uma forma tranquila, é tudo muito excessivo. As luzes brilham muito, o barulho é muito alto, e tipo assim, pode ser barulhos baixinhos, vão ser barulhos muito altos. E como eu disse anteriormente, cada autista é único. Então vai ter diferentes dificuldades sensoriais. Alguns vão ter mais dificuldade com relação ao barulho, né, que vai ter um movimento muito característico que é de tampar o ouvido. Né? Outros vão ter com relação à sensibilidade do toque. Você não consegue pegar nele, você não consegue abraçá-lo, porque ele não gosta desse contato. Né? Essa questão sensorial do tato é muito forte. Acaba sendo uma agressão. Doloroso para ele. É doloroso para ele. Né? Tanto que é possível perceber que quando um autista está em crise, ele gosta de deitar no chão. Porque o chão é algo fixo e ele consegue se acalmar estando ali nesse contato do gelado, parado. E as pessoas às vezes se assustam e querem abraçar, querem pegar, né? Acolher. E não é, às vezes isso não dá tão certo, às vezes acaba tendo o efeito contrário. A criança vai entrar em mais e mais e mais crise ainda. Entendi. E aí, então, são sinais também para os pais, né? Para eles observarem essas questões. Fala-se muitas vezes de andar também na ponta do pé, porque tem também a questão sensorial, né? São todos momentos aí que podem ser observados pelos pais. Sentar em W é uma coisa que também o andar na ponta do pé e o sentar em W, por exemplo, é uma coisa que vai mais futuramente dificultar muito no desenvolvimento da questão, principalmente aqui da bacia, vai ter muitas dores nas pernas. Então, são coisas que às vezes a gente não presta muita atenção, que são tão pequenininhas, mas essa repetição desse comportamento tantas e tantas vezes vai cobrar um preço muito mais alto lá na frente. Tudo isso pode ser trabalhado nas terapias, né? Para que essas crianças consigam abraçar, consigam pisar com o pé, né? Consigam estar num ambiente um pouco mais barulhento. Tudo isso é possível ser trabalhado, né? Sim, tudo isso a gente trabalha em terapia. A gente trabalha com crianças no TEA, a gente trabalha um trabalho multidisciplinar, que são vários terapeutas que a gente tem à disposição para estar trabalhando com as crianças. A gente vai ter psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, fisioterapeutas, arte-terapia, musicoterapia, tudo isso em conjunto faz com que a gente desenvolva diferentes tipos de habilidades da criança. Né? E como eu volto e reforço, cada autista é único. Então, algumas terapias vão ter mais efeito do que outras. Por exemplo, a gente tem muitos autistas que se desenvolvem a parte artística muito mais alta. Né? Então, se ele tem uma dificuldade sensorial, por exemplo, de não conseguir pegar em coisas muito molengas, muito molhadas, na arte-terapia a gente pode trabalhar com argila, com massinha, fazer aquelas amebas caseiras, né? E aos poucos ele vai aprendendo a pegar naquela textura, a tinta, e conseguindo se desenvolver melhor. E aí, assim, os pais encontram a dificuldade que é de custear essas terapias, né? A gente sabe que é uma batalha árdua. Como que está esse cenário, essa briga com os planos de saúde, que a gente sabe que existe, que é uma briga feroz, porque precisa para o desenvolvimento da criança, mas é óbvio que é difícil para os pais custearem todo esse tratamento. Hoje a gente, assim, não só para os pais dos planos, mas os pais que infelizmente não conseguem um plano de saúde e dependem do SUS, infelizmente no Mato Grosso a gente não tem uma rede de apoio à saúde mental muito qualificada. Né? Em Cuiabá,
O que seria a rede de apoio seria os CAPS-CIS, né, o CAPS infantil, mas como boa parte do SUS é sucateado, não tem todos os profissionais, e muitas vezes tem essa dificuldade. Aquela fila enorme para conseguir Aquela fila enorme para conseguir um psicólogo que vai te atender por 30 minutos, né? Nos planos, a gente tem a grande briga com os planos de saúde, que querem taxar, tem o rol taxativo, que o plano que quer decidir o que é importante ou não para a criança, que terapias são ou não importantes. E aí acabam pagando muito pouco para os profissionais, né? E aí fica essa eterna briga na justiça. Muitos planos, muitos pais optam em entrar com pedido de liminar, né? Para daí o plano custear realmente todo o tratamento no valor devido, né? E hoje em Cuiabá a gente tem muitas clínicas capacitadas com profissionais incríveis que atendem, mas poucos aceitam os planos. A gente tem essa questão de que poucas clínicas... Por conta da remuneração. Por conta da remuneração e da dificuldade que os planos colocam. Porque eu não entendo muito a parte burocrática, mas pelo que eu observo, você tem que mandar guia, tem que mandar pedido, o plano tem que aprovar. E nesse tempo todo que você está correndo atrás disso, a criança está perdendo. Ela não está tendo as terapias, ela não está conseguindo se desenvolver por conta de burocracia. Complicado. E assim, a criança que consegue ter acesso a esse combo, né, multidisciplinar, o resultado, ele é imediato, ele é a médio e longo prazo, ou tem coisa que é imediata e tem coisa que é a médio e longo prazo? Como o que os pais podem esperar? Porque a gente sabe que os pais ficam muito ansiosos, né? Sim. No geral, é um tratamento de médio a longo prazo. E é um tratamento contínuo para toda a vida. O autista, ele vai encontrar diferentes níveis de dificuldade ao longo da vida. A gente vai ter o autista criança, o autista adolescente, o autista adulto e o autista idoso. Cada uma vai ter suas dificuldades e elas precisam constantemente estar trabalhando. Mas acaba voltando à questão, cada autista é único. Então vai ter questões em que alguns vão se desenvolver mais rápido do que outros. Algumas características. Por exemplo, algumas crianças vão conseguir desenvolver o sensorial mais rápido do que outras crianças. Em contrapartida, algumas vão conseguir desenvolver a fala mais rápido do que outras. Então vai muito da criança em si. Mas num contexto geral, sim, é um tratamento de médio a longo prazo para a vida toda. E nesse processo de desenvolvimento, a criança que às vezes tem um grau 3 pode vir para o grau 2, pode vir para o grau 1 ou não? Como que funciona essa questão? Uma criança de grau 3, para a gente conseguir todo um trabalho para ela ir para o grau 2, é necessário que ela comece as terapias desde cedo, desde muito pequeno. Se já começar na adolescência, por exemplo, é muito difícil. Entendi. A gente consegue desenvolver algumas partes, né, como encontrar uma forma de acalmá-la, trabalhar algumas dificuldades, mas não vai ser da mesma forma do que se fosse desde o começo do desenvolvimento infantil dela. Certo. Então, é muito difícil. Por isso a importância do tratamento precoce. Às vezes não é nem tanto do diagnóstico, mas do tratamento precoce é mais importante. Entendi. A nossa entrevista já está chegando ao final, mas eu queria entrar em dois temas contigo que são mais opinativos, né? Ainda há muito preconceito na sociedade, muito rótulo, que dificulta até o diagnóstico. Por exemplo, essa criança é só birrenta, é falta de corrigir, de ser mais enérgico. Ou, não, é só tímido, tem que trabalhar isso com ela, colocar para brincar. Isso ainda acontece muito, na sua opinião? Muito, muito, muito. Principalmente nas escolas, né? Porque a gente tem um padrão, o Brasil tem um padrão educacional que ele não vê as particularidades de cada criança. Então, eles vão exigir a mesma coisa de todas. E a criança não consegue se desenvolver. Às vezes, nem só as atípicas, mesmo as típicas não conseguem, né? Mas eu consigo perceber que a maior dificuldade nisso é com relação ao autismo em meninas, né? Por que a gente chama de abril azul? Por que o azul virou característico do autismo? Porque existe um índice muito alto de meninos autistas, né? É porque meninas não são autistas? Não, porque é muito mais difícil você diagnosticar em uma menina do que um menino. Por quê? Por conta de preconceito,
por conta da nossa sociedade machista. O menino, ele tem mais liberdade para fazer o que ele quer. Ele pode pular, ele pode gritar, ele pode subir pelas coisas e ele não vai ser tão mal visto. A menina não. Ela tem que ser quietinha, tem que ser comportada. Uma leite. Uma leite. E aí, esse quietinho, esse comportado, muitas vezes já é uma característica do autismo. A menina não olha no seu olho, ela fica na dela, ela não é de conversar. Mas a nossa sociedade machista, isso é o correto. Ela é uma dama, ela está sendo uma dama. E por isso, nas meninas, por exemplo, o diagnóstico acaba sendo muito mais tardio do que nos meninos. Eu, por exemplo, sou autista de nível 1 de suporte e só consegui descobrir o meu autismo esse ano. Trabalhando com crianças autistas, eu consegui descobrir o meu autismo, mas eu já apresentava características desde criança que não foram percebidas, que eram até vangloriadas, vamos dizer assim, pelos meus pais. Então, nas meninas, a gente tem essa dificuldade. E aí, o que acontece? As meninas, elas têm uma capacidade que a gente chama de masking, que ela consegue observar o comportamento da sociedade e saber que ela tem que fazer aquilo. Uhum. Aquilo não significa nada para ela, mas ela sabe que naquele momento ela tem que se comportar daquela forma, então ela vai fazer. Só que isso tem prejuízo para a personalidade dela, vai desenvolver depressão, vai ter um alto índice de suicídio nas meninas com autismo e até casos de abuso sexual, porque elas não compreendem a malícia, não compreendem a maldade. Então, a questão dos rótulos e do preconceito existe principalmente quando é com relação às meninas autistas. Mas no contexto geral sempre vai existir, né? Porque as pessoas temem o que é diferente, né? E se você taxa o que é normal, tudo que foge da sua normalidade, você vai acabar tendo medo e desenvolvendo situações bem constrangedoras. E aí tem sempre aquela fala que eu acho particularmente assim, desagradável. Ah, agora virou moda. Todo mundo virou autista agora, né? E aí a gente entra nesse debate, justamente que você falava, de que antes não se prestava tanta atenção. Hoje tem um foco maior. Por isso, né, há um maior número de diagnósticos, de busca por informações. Sim, não é que, por exemplo, recentemente os Estados Unidos soltaram um novo índice de 1 a cada 34 crianças são autistas. Né? O anterior, se eu não me engano, era 1 a cada 64, e aí subiu para 1 a cada 34. Nossa, isso dobrou. Sim, isso quer dizer que as crianças estão tendo mais autismo? Não. Isso quer dizer que a gente tem uma ciência que se desenvolveu melhor, a gente tem testes, a gente tem técnica que está melhor para a gente descobrir as características do autismo nas crianças. Né? Por isso, aumentou esse número. E aí surge muito a questão da mídia social, porque, querendo ou não, hoje a nossa sociedade se pareia pelas mídias sociais. Aí você vai ter muita série, muito filme, muita coisa. E aí todo mundo vai achar, é moda, você virou autista porque tá na moda. Não, realmente, pode até ser que alguém viu uma série, alguma coisa, e se interessou e foi atrás do diagnóstico. Olha, eu tenho isso, eu tenho essa característica, eu vou buscar. E aí acaba descobrindo. Né? Certo. Para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, seja os pais, sejam também outras pessoas que precisam fazer esse trabalho de acolhimento, de inclusão, né, de buscar deixar a sociedade melhor e mais inclusiva, claro. Bom, como eu disse, o ser humano é do ser humano temer aquilo que não conhece. Então, aproveitar esse mês de conscientização, ir atrás, conversar com profissionais. Se você perceber qualquer coisa, não se assuste. Procure um profissional, um psicólogo, um neuro, ou até mesmo o seu pediatra, né? E busque essa informação e não precisa ter medo. Uma criança com autismo, ela vai se desenvolver, ela vai fazer as coisas como qualquer pessoa. Ela vai ter só o tempo dela e vai ter as características próprias dela, né? Então, assim, não precisa ter medo. Vá atrás, procure, entenda, converse. Para os pais que já têm crianças que estão em terapia, busquem esses terapeutas, conversem, realmente criem esse vínculo de confiança para eles tirarem as suas dúvidas. Que não é só porque o seu filho está em terapia que você também não tem o direito de ter dúvidas, né? Então, esclareça isso para que você também se sinta tranquila diante de tudo que vai acontecer e do que está acontecendo. Certo. E Gleise, quem quiser te procurar, como que pode fazer?
Bom, atualmente eu trabalho na clínica multidisciplinar Plenitude, que fica na Barão, né? Lá a gente tem toda uma equipe multiprofissional preparada para acolher e para atender crianças e adolescentes, principalmente a gente tem um bom índice de adolescentes que a gente trata, né? E é isso. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, pela presença. Você acompanhou, então, uma entrevista com a psicóloga Gleise dos Santos Tavares. Nós tratamos aí sobre esse tema tão importante, que é a questão do autismo, como fazer o diagnóstico, a importância do tratamento multidisciplinar para o desenvolvimento dessas crianças, adolescentes e adultos, já que muitos acabam se descobrindo autistas aí já adultos, infelizmente. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima!